Um recurso que você vai querer usar com muita frequência aqui no Scribus, na verdade usar ele ou não é uma opção sua, de quem está criando o documento, que é a organização em camadas. De maneira semelhante ao que nós temos em diversos outros softwares gráficos, o Scribus oferece a opção de organizar documentos em camadas. Onde é que está isso? Se você vier aqui no menu Janelas, nós temos aqui uma opção chamada Camadas, em que você pode criar camadas específicas para o seu documento. Essas camadas ajudam, por exemplo, a organizar o documento. Você pode criar aqui camadas que tenham somente um modo de contorno. Você pode esconder o conteúdo das camadas, determinar se ele vai não ou ser impresso, proteger o conteúdo das camadas. Você pode fazer, por exemplo, com que o texto ele aceite texto fluindo de uma camada para outra. Na maioria das vezes isso daqui está habilitado, marcado como padrão. Então, por exemplo, como é que funciona? Vamos desenhar aqui dois... Eu estou colocando aqui, por exemplo, esses gráficos. Vamos criar uma camada nova. Você cria uma camada nova usando esse sinal de mais. Eu vou chamar aqui de gráficos. Então, por exemplo, vou desenhar aqui esse elemento gráfico, esse retângulo. Se eu desmarcar a visualização dele, você vai ver que ele desaparece. Se eu desenhar um outro elemento qualquer aqui, vamos desenhar aqui, por exemplo, um círculo. Então, tenho dois gráficos aqui. Vamos criar uma camada nova. Então, vou chamar essa camada de novos gráficos. E vamos criar um outro elemento qualquer aqui. Por exemplo, pode ser um outro retângulo. Eu vou criar ele exatamente em cima porque eu quero mostrar a configuração das fórmulas. Vamos colocar uma cor. Eu ainda vou explicar mais sobre cores. Mas você já pode ver aqui, por exemplo, que os novos gráficos eles ficam posicionados acima dos gráficos antigos. Se eu quiser, eu posso mover esses gráficos aqui usando essas setas e eles vão para frente desse gráfico azul. Assim como eu posso fazer com que esse gráfico aqui, essa camada novos gráficos, ela volte a ficar no topo. Nós podemos bloquear a edição dessa camada, ou seja, eu não consigo mais selecionar. E a qualquer momento você pode mover objetos entre camadas. Por exemplo, eu estou tentando selecionar aqui o conteúdo, no caso esse círculo, e observe que eu não consigo porque não é a camada ativa. Eu preciso marcar aqui a camada ativa e aí eu consigo selecionar esse gráfico. Como é que eu faço para mover um objeto de uma camada para outra? Posso clicar com o botão direito do mouse nele e eu tenho a opção aqui enviar para a camada. Então eu posso enviar para a camada novos gráficos. Então observe agora que eu não consigo mais selecionar esses dois, eu seleciono apenas o que está presente na camada ativa. O uso de camadas é extremamente importante para organizar o seu documento. Porque, como você pode ver, nós conseguimos controlar o que você vai selecionar ou não, você pode controlar a visualização e você também pode controlar a ordem com que eles aparecem. Dentro de cada uma das camadas, você ainda tem esses controles de nível aqui. Você vai perceber que nós temos aqui, por exemplo, esse círculo, ele está no nível 2 e esse objeto aqui, ele está no nível 3. Eu posso mandar ele para trás dentro da própria camada. Então você tem múltiplos controles sobre a ordenação dos objetos. Você tem a opção da camada para fazer em relação a um grupo, ou então você vai usar aqui, no caso, os níveis que são controlados, que controlam os objetos dentro de cada uma das camadas.